Nós vamos responder duas perguntas hoje à noite. O que é o Evangelho e quem é o Evangelho? O que é o Evangelho? Bom, primeiro, só tem um Evangelho, tá bom? A gente costuma dizer, está pregando outro Evangelho, mas se é outro Evangelho, não é Evangelho. Está pregando o Evangelho sem cruz, sem sofrimento. Bom, se é sem cruz, sem sofrimento, não é Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho é a mensagem que consta na lei de Moisés, nos salmos messiânicos e nos profetas sobre a vinda do Messias, o Salvador do mundo. O que é o Evangelho? Evangelho é uma palavra grega, significa boas novas ou boa notícia. O Evangelho é a boa notícia que consta na lei de Moisés, nos salmos messiânicos e nos profetas. Como refere-se a muitos textos do Velho Testamento, rapidamente eu vou citar somente alguns. A boa notícia e a vinda do Messias, o Salvador do mundo. Por exemplo, Gênesis 3,15. Ali já está o Messias, ali já está Jesus. A semente da mulher virá, ferirá o diabo, a serpente na cabeça, literalmente no hebraico, esmagará, acabará com a serpente, o diabo, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Aí já é um pré-anúncio da boa notícia do Messias, o Salvador do mundo. Mulher não tem semente. Mulher, de quando em quando aí no mês, vai ovular e poderá ser mãe, se tiver naquela idade jovem que ainda pode ser mãe. Quem tem semente é o homem, quem tem sêmen é o homem. Então, Gênesis 3,15 está falando do nascimento virginal, milagroso do Messias, o Salvador do mundo. Depois, o Messias encontra-se implícito na aliança com Abraão, Isaque e Jacó, quando Deus diz, em ti serão benditos todos os povos da terra, falando desse descendente de Abraão e de Davi, o Salvador do mundo, o Messias. Depois ele aparece de novo, simbolicamente, quase no sacrifício de Isaque. Depois ele aparece quando Jacó abençoa Judá, ele está ali na bênção de Jacó para Judá, o cetro nunca sairá de Judá, porque ele é o rei da tribo de Judá, da família de Davi, para todo o sempre, ele está ali profetizado. Pois no livro de Êxodo, ele está na festa da Páscoa, que celebra que um cordeiro foi morto, sangue nos umbrais da porta, janelas, e aí os primogênitos judeus foram poupados. Mas ele aparece em todos os sacrifícios em que os animais inocentemente morriam pelo pecador. Ele aparece também no Dia Nacional da Expiação, ele aparece no tabernáculo e muitas vezes de maneira simbólica, quando os animais inocentes eram mortos, no Dia Nacional da Expiação, o sacerdote sacrificava primeiro por eles, os sacerdotes e pelos líderes, entrava no Santo dos Santos, aspergia sangue sobre a arca e uma segunda vez, em prol do povo, ali está Jesus simbolicamente. Também no Dia Nacional da Expiação tinha 2 bodes, um que morria, simbolizava Jesus, o enviado para o deserto também simbolizava Jesus. O maná que desce do céu também simboliza que Deus enviaria o seu Filho. Simbolicamente nos sacrifícios, no tabernáculo, ele está ali no deserto, simbolicamente quando o maná desce, a pedra da qual jorrou água, a vida abundante, a salvação, a vida eterna de Jesus, simbolicamente ele está ali. Olha, eu podia continuar. O Evangelho é a notícia anunciada e também simbolizada na lei de Moisés, nos salmos messiânicos e nos profetas. O que é o Evangelho? É a boa notícia simbolizada, pré-anunciada na lei de Moisés, nos salmos messiânicos e nos profetas. Quem é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Messias, ele é a própria boa notícia, porque ele é o Evangelho, porque só tem um Evangelho, porque só tem um Messias,
pessoa totalmente singular, então só tem um evangelho, só tem uma boa notícia referindo-se a ele, só tem ele como sendo a própria boa notícia. Não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5, porque não tem 2, 3, 4, 5 Messias, não tem 2, 3, 4, 5 Salvador do mundo, Redentor do mundo, só tem um. E por que será que só tem um? Se você tirar o Messias, toda a humanidade é pecadora. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecador não salva ninguém. Pecador não pode ser redentor. Pecador não pode ser salvador. Porque pecador é perdido. Pecador está separado de Deus. Pecador está sem vida de Deus. Pecador não está justificado. Pecador não tem vida em si mesmo. Pecador está no estado de condenação. Então, todos os seres humanos do planeta Terra não poderiam ser redentores, libertadores, salvadores, porque todos estão no estado de condenação. Pecador não salva ninguém. Por que que o Messias é o Salvador? Por que que o Messias, em grego, Cristo, é o Redentor? Por que que o Messias é o Redentor de toda a humanidade? Porque ele é um ser singular. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Quando Deus criou os céus e a terra, Pai, Filho e Espírito Santo criaram o céu e a terra por causa da unidade das pessoas na Trindade, inseparáveis, indivisíveis, compartilhando dos mesmos atributos. O Senhor Jesus, como uma das pessoas da Trindade, ele é criador. O Senhor Jesus é santo. O Senhor Jesus é eterno. O Senhor Jesus aparece ao longo do Velho Testamento como anjo do Senhor. Ele aparece várias vezes. Ele é eterno. Ele é chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando ele tornou-se homem, o eterno tornou-se homem. Quando ele tornou-se homem, o santo, o criador, tornou-se homem. Quando ele tornou-se homem, Deus, na pessoa da segunda pessoa da Trindade, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo, tornou-se homem. Tornou-se homem sem sêmen, tornou-se homem sem pai biológico, tornou-se homem gerado milagrosamente em Maria, sem pecado. Quando ele tornou-se homem, ele limitou-se no tempo, no espaço de maneira voluntária. Ele tinha poder de ser onisciente, mas ele humilhou-se porque ele tornou-se homem. Quando a mulher de fluxo de sangue tocou nele, ele perguntou: quem me tocou? Porque ele não sabia mesmo. Quando ele disse que não sabia o dia, a hora que o Filho do Homem ia voltar, porque ele não sabia mesmo. Agora na Trindade, com a mesma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, ele sabe quando ele vai voltar. Mas quando ele disse, nem eu estou sabendo, ele não sabia mesmo. Quando a mulher de fluxo de sangue tocou, ele falou: quem me tocou? Porque saiu o poder, ele não sabia mesmo. Quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia, e Deus é onipresente, ele humilhou-se no tempo, no espaço, mas ele não deixou de ser Deus, ele voluntariamente humilhou-se no tempo e no espaço para ser verdadeiramente homem, enquanto ele continuava sendo verdadeiramente Deus, Emanuel, Deus conosco, para que este ser que é santo, eterno, criador, morresse pela humanidade perdida, pecadora. Porque ele é o Redentor. Porque que ele é o libertador do pecado, da morte, do diabo, e também nos liberta do juízo final. Porque ele é o único caminho para Deus. Porque ele veio da Trindade, resolveu o problema do pecado, voltou para estar na Trindade. Ele sempre esteve em unidade com o Pai e Espírito, mesmo encarnado,
mas agora ele está na Trindade, sem limitações de um corpo humano. Por que que ele é o único Redentor, o único Salvador? Porque quando a segunda pessoa da Trindade tornou-se homem, Deus, através da segunda pessoa da Trindade, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo, morreu pelos nossos pecados. O Eterno morreu pelos nossos pecados. O Santo morreu pelos nossos pecados. O Criador, na pessoa da segunda pessoa da Trindade, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo, o Criador morreu pelas criaturas. Ele é o único caminho para Deus, porque ele veio da Trindade, ele estava na Trindade, ele continua na Trindade, mas ele humilhou-se, tomou o nosso lugar na cruz, nele, porque ele era eterno, santo, criador, bondoso, misericordioso. Ao morrer por nós, Deus, nele, de maneira substitutiva, fez justiça contra o nosso pecado e a nossa condenação, porque Deus quis fazer assim. Deus podia ter escolhido: eu não vou salvar. Ele não era obrigado a salvar. Ele podia ter escolhido: eu não vou perdoar. Ele não era obrigado. Mas a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho singular, que na Trindade ele é Criador, eterno, santo, humilhou-se, tornou-se homem, como diz Filipenses 2, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o Salvador, porque ele é o Eterno que morreu por nós. Ele é o Salvador, porque ele é o Criador que morreu pelas criaturas. Ele é o Salvador, porque ele é o Santo que morreu pelos pecadores. Ele é o Salvador, porque ele é o único santo da história. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas ele tomou o nosso lugar na cruz. Como diz Isaías 53, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Isaías 53, 6. Como diz Isaías 53, 10, ao Senhor agradou fazê-lo sofrer, esmagá-lo, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Ele morreu em nosso lugar. Oferta pelo pecado era quando o animal morria no lugar do pecador. Por isso que Isaías 53, 5 vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, porque pelas suas feridas ele morreu em nosso lugar. Pelas suas feridas ele pode carregar as nossas dores. Pelas suas feridas, porque morreu por aqueles que estavam no estado de condenação, ele pode manifestar o poder dele, nos curar também de doenças físicas. Ele é o único Salvador, porque ele é singular. Ele é o único Salvador, porque ele veio do céu para a terra. Ele é o único Salvador, porque ele é o Criador. Ele é o único Salvador, porque, como diz João Batista, é o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado, sem mancha, que tira o pecado do mundo. Ele é o único que pode salvar, porque só tem um Messias, que é Deus, e tornou-se homem. Só tem um Messias santo que morreu naquela cruz por nós. Só tem um, não tem dois, não tem três. Não tem duas boas notícias, não tem três, não tem quatro. Só tem uma boa notícia sobre ele. Na lei de Moisés, nos salmos messiânicos e nos profetas, não tem outro Messias. Então não tem outro evangelho. Só tem um evangelho, que é Jesus. Só tem uma boa notícia, que é Jesus. É a boa notícia que nele podemos ser perdoados e aceitos, não pelo mérito humano. Nós somos criados em culturas que a gente pensa que vai merecer. Vou dar aqui alguns exemplos, quero dizer até umas palavras para ser respeitoso, mas eu preciso falar. Às vezes a gente pensa assim: se eu rezar muito, Deus vai me aceitar.
Se eu orar muito, Deus vai me aceitar. As práticas devocionais são importantes. Você orar é importante. Você ter comunhão com Deus é importante. Mas não pensa porque você orou mais ou menos, você vai ser salvo. A gente só pode ser salvo pelo Cristo Redentor. Não tem outro jeito. Ler a Bíblia é muito importante. O Espírito Santo nos ensina, nos corrige. É uma prática devocional importante, mas não pensa porque você leu a Bíblia mais ou menos 80 vezes, 40 vezes, 180 vezes, você vai ser salvo. Só o Cristo Redentor nos salva. As práticas devocionais são importantes, mas elas não salvam. Se alguém guarda o sábado nos bom motivo da guarda do sábado, o sábado não salva. Se alguém é descendente de judeu, foi circuncidado e quer ser circuncidado, circuncisão não salva. Quem nos salva é o Cristo Redentor, porque o Criador, o Eterno, o Santo, humilhou-se no tempo, no espaço e morreu por nós. Ele é o único caminho para Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava dizendo, eu tomei o lugar da humanidade na cruz. Quem se arrepender e crer em mim tem vida eterna, porque Ele tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, pegou a nossa culpa, pegou a nossa condenação e morreu em nosso lugar. Por isso que Deus nele fez justiça contra todo o pecado da humanidade. Olha que é pecado, hein? Todo o pecado da humanidade. Mas na justiça de Deus está valendo, sabe por quê? Porque é o Criador que morreu pelas criaturas. A justiça de Deus, quando Ele morre, está valendo para toda a humanidade, porque é o Eterno morrendo por aqueles que não são eternos. Quando Ele tomou o nosso lugar na cruz, era o Santo, o plenamente Santo, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo, morrendo por nós ali na cruz. Por isso que Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia, porque Ele é o Eterno, o Santo, o Criador, que morreu por nós. Nele tem perdão de pecados para nós, porque Deus fez justiça contra a nossa condenação nele, de maneira substitutiva, para que Ele não nos matasse, para que Ele nos perdoasse e nos salvasse através de Jesus. O mérito humano nunca vai resolver. Não é porque eu fiz essa promessa, acendi aquela vela, não vai resolver. Não é porque eu subi a escada pagando, não vai resolver. Pagar a promessa não vai resolver. Não é porque eu sou filho do pastor, neto do pastor, parente do pastor, vizinho do pastor, fui criado pelo pastor, não resolve nada. Nem o pastor salva a si mesmo. Quem é salvo pelo Cristo Redentor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque Ele humilhou-se no tempo e no espaço. Como foi preanunciado nos salmos messiânicos, profetas e lei de Moisés. Então Paulo podia dizer assim, agora sem lei, não é pelo esforço humano, agora sem lei, como testemunhado pelos profetas. Envolve Moisés, que era profeta, lei de Moisés, salmos messiânicos que são proféticos e os profetas. Como testemunhado pelos profetas, como Deus prometeu pelos profetas, manifestou-se a justiça de Deus contra o nosso pecado, nossa condenação, nossa perdição, justiça de Deus nele, por Ele, quando Ele morreu por nós. Essa justiça é apropriada quando nós o confessamos como Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador, o único caminho para Deus. Quando nós falamos, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu te recebo como Senhor e Salvador, obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz, dá-me o Espírito Santo,
cura-me das enfermidades, esteja comigo, me ajude, eu quero ser salvo pelo Senhor que morreu por mim. Quando nós oramos o recebendo, então Deus faz justiça contra o nosso pecado nele, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos. Ele é o Salvador do mundo, para todos, sobre todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só Ele salva, porque Ele é singular. Só Ele salva. Agora nós costumamos pensar nele, por causa dos filmes, das gravuras, das imagens, agora por causa do seriado Chosen, né, que eu não vi nenhum capítulo, mas esse seriado é muito famoso. Passa onde, José? Na HBO? Onde que passa o Chosen? Ninguém sabe, né? Aqui ninguém está assistindo o Chosen. É um seriado assim, sobre a vida de Jesus, os discípulos de Jesus, muita coisa fictícia e tal, mas tem, quem assiste diz que tem coisa bíblica lá no meio, né? Por causa desses filmes e tudo mais, a gente costuma pensar em Jesus como aquele homem do Oriente Médio, por 33 anos somente. Antes disso ele estava na glória, por 33 anos somente. Nós não podemos vê-lo hoje. Geralmente quem vê Jesus já passou para o outro lado, já passou para o além, já chegou no paraíso. Se nós o virmos hoje, será por uma visão, um arrebatamento espiritual, e ainda assim será limitado. Quando o apóstolo Paulo viu, e quando o apóstolo Paulo se encontrou com ele dessa maneira sobrenatural, espetacular, ele foi mudado em um segundo. Não era mais perseguidor, não era mais incrédulo, foi mudado em um segundo. E a luz que brilhava do ser de Jesus deixou ele cego por 3 dias. Não conseguia nem olhar, nem enxergar nada. João, descrevendo sobre ele em Apocalipse, capítulo 1, também nesse arrebatamento espiritual, ele disse assim: sua cabeça e os seus cabelos eram mais brancos do que a neve, seus olhos como chamas de fogo, sua voz como de muitas águas. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, querendo dizer o que ele fala resolve. E ele brilhava como o sol, ele brilhava mais do que o sol. Assim é Jesus, porque ele está na Trindade, com a mesma glória que ele tinha junto do Pai, antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia diz que quando ele voltar, será em grande poder e glória. Ali em Mateus 24, pouquinho antes de Jesus voltar, diz que o sol vai escurecer, o maior breu, a lua vai escurecer, e de repente o esplendor da glória de Deus, do ser de Jesus, de anjos e da igreja glorificada, vai iluminar todo o planeta Terra. Por isso que está escrito que todos o verão do Oriente ou do Ocidente, porque o sol vai estar escuro e a terra vai ser iluminada pela glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele voltará em grande poder e glória. O que é o Evangelho? É a mensagem sobre o Messias, o Redentor, o Salvador do mundo, como está na lei de Moisés, nos salmos messiânicos e nos profetas. Quem é o Messias? Quem é o Evangelho? É o próprio Messias, o Senhor Jesus. Ele foi pré-anunciado, mas nós não sabíamos o nome dele. Sabíamos o nome dele dessa maneira, né? Como o trino Deus é Elohim, El Shaddai, Jeová ou Yahvé, ou Jeová Rafá, ele tem o nome que são os nomes do trino Deus. Mas quando ele se tornasse homem, ele teria que ter um nome. No 8º dia ele ia ser circuncidado, porque ele era judeu, ele tinha que ter um nome. E quem falou o nome dele foi o anjo Gabriel. Aquele que foi pré-anunciado na lei, salmos messiânicos e profetas, foi prenunciado pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel chegou para Maria e disse assim: você ficará grávida e dará à luz um filho,
a quem chamará pelo nome Jesus. Depois um anjo apareceu, pode ter sido Gabriel, mas não fala o nome dele, para José num sonho, Mateus 1, 21, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome Jesus. Como eu gosto dessa parte, porque aquele que agora foi preanunciado, é preanunciado o nome que ele tem que ter, o nome dele é Jesus. Para falar a verdade, o nome dele é Yeshua, porque o anjo estava falando em aramaico, em hebraico, não estava falando em português. Mas quando Yeshua passou para o grego, virou Jesus. E de Jesus, porque grego é muito mais influente, o Novo Testamento foi escrito em grego, então de Jesus veio Jesus em português, Jesus em espanhol, Jesus em italiano, Jessi em francês, Jesus em inglês, e daí para frente, não sei como é que em japonês, mas o nome dele foi variando. O nome dele é Jesus em português, porque vem de Jesus, mas na verdade o nome dele é Yeshua, o Eterno salva. Podemos dizer, porque como o Eterno é só Deus, o Criador salva, o Santo salva, o bondoso salva, o misericordioso salva. O nome dele é Yeshua. Depois ele também foi preanunciado por João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixe-me ler alguns textos onde vamos enxergar isso, não apavora, eu estou mais para terminar do que para começar. Romanos 1, verso 1 ao 4, enquanto vai projetar o primeiro verso aqui. Importante também ter em mente isso que eu vou dizer. Nós usamos muito a palavra Cristo, mas tem que lembrar que Cristo é Messias em grego. Quando nós estamos falando eu sou cristão, eu estou falando que eu sou seguidor do Messias. Quando nós falamos cristianismo, não como fé cultural, mas um encontro real e pessoal com Jesus, relacionamento pessoal com o Senhor, nós estamos falando de pessoas que creem no Messias. Cristo, o cristianismo, vem de Messias em grego. Quando nós falamos Jesus, na verdade nós estamos falando de Yeshua. E quando nós falamos Cristo, nós estamos falando do Hamashia. Nós estamos falando de Yeshua Hamashia. Romanos 1, 1. Paulo, literalmente escravo de Cristo Jesus. Cristo Jesus é grego em português. Christos Jesus. Paulo, escravo de Cristo Jesus, em grego, em hebraico, escravo de Yeshua Hamashia, escravo do Eterno que salva, escravo daquele que foi preanunciado, escravo daquele que humilhou-se no tempo e no espaço, escravo daquele que é um com o Pai e com o Espírito Santo, e sendo um com o Pai e com o Espírito Santo, humilhou-se e morreu por nós na cruz. Sendo um com o Pai, o Espírito Santo está na Trindade, em pleno poder e glória, sem nenhuma limitação. E estando lá, sabe o dia e a hora que vai voltar. E estando lá, está aqui também, porque agora Deus é onipresente. Através do Espírito Santo, Ele está aqui. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E Yeshua Hamashia, o Eterno salva, o Messias que é o Eterno salva. Sou chamado para ser apóstolo por Ele, separado para o Evangelho de Deus. Se é o Evangelho de Deus, é Yeshua Hamashia, Ele é o Evangelho. Quem é o Evangelho é Jesus. Quem é o Evangelho é Yeshua. Verso 2, Romanos 1, 2. Ele, Deus, no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Só tem um prometido. Só tem uma boa notícia sobre o Messias. Só tem uma boa notícia falando dele ao longo da Bíblia, do Velho Testamento, e só tem um Messias que é a boa notícia. Só tem um Evangelho. O Evangelho segundo não sei quem. Se não é o Evangelho que tem o testemunho das Escrituras, não é o Evangelho. Ou nós falamos, tal pessoa lá está pregando outro Evangelho. Se é outro Evangelho, não é Evangelho. O único Evangelho, a única boa notícia é Yeshua Hamashia. Tem o testemunho dos profetas. E no início eu só dei alguns exemplos rápidos.
São 328 profecias sobre Jesus no Velho Testamento, e se sair contando os simbolismos de Jesus, deve dar 400, 500. Verso 3, este evangelho, esta boa notícia, esse Messias, que é o próprio Evangelho, diz respeito ao seu Filho singular, aquele que é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, o qual, segundo a carne, segundo as Escrituras, veio da descendência de Davi. Verso 4, ele não ia só tornar-se homem, ele não ia só morrer, ele ia morrer, ser sepultado, ressuscitar. Ele não é mais igual a um homem de Nazaré, ele não é mais igual a um homem da Galileia, ele brilha mais do que o sol, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Verso 4, foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, é Filho de Deus em poder. Podemos imaginá-lo aqui na terra por causa dos filmes, por causa do seriado The Chosen. Podemos imaginá-lo. Ele foi um homem do Oriente Médio por 33 anos. Ele não é mais assim, não. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Por que ele tornou-se homem? Para morrer em nosso lugar, para que a justiça de Deus contra o nosso pecado caísse sobre ele de maneira voluntária. O Criador quis nos salvar, e o Criador tornou-se homem para nos salvar. O Eterno tornou-se homem para nos salvar. O Santo nos tornou-se homem para nos salvar. Por isso que Yeshua HaMashiach é o único caminho para Deus. Eu podia morrer para vocês, não ia valer para a justiça de Deus. Deus ia dar risada. Vão crucificar o pastor Silas, ele vai ser o nosso Salvador. Deus vai, vocês perderam o tempo. Pecador está em estado de condenação. Pecador só é justificado e declarado justo pelo sangue de Cristo. Ei, o pastor Silas não salva ninguém. Práticas devocionais são importantes para crescimento, mas não salva ninguém. Ser da igreja, daquela igreja, não salva ninguém. Quem salva é o Cristo Redentor. Se você ouviu falar que se não for daquela igreja, não é salvo, igreja nenhuma salva ninguém. Aquela igreja não salva ninguém. Se você ouviu falar daquela outra que não é evangélica, se não for de lá não salva, igreja nenhuma salva ninguém. Se você ouvir falar de duas seitas cristãs, uma diz que Jesus é um Deus, no meio de Deus, vai morar num planeta aí do universo, não salva ninguém. Se você ouviu falar que ele era um arcanjo, se tornou homem, morreu numa estaca, se não for da igreja, aquela igreja não salva ninguém. Quem salva é Yeshua HaMashiach. O anjo Gabriel falou para José, o nome dele é Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outros textos da Bíblia, ele salvará o mundo. Romanos 3, 21. Falando de Jesus, mas agora, sem lei, não tem nada a ver com o meu esforço humano. Eu vou ter práticas devocionais para crescer, mas elas não me salvarão. Eu serei membro dessa igreja para ter comunhão, mas a membresia da igreja não salvará. Eu serei batizado porque Jesus instituiu o batismo, mas o batismo não salva. Ele falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e não deu tempo para batizar o homem. Eu evangelizei meu pai, minha mãe, estava no leito do hospital, depois ele morreu, não batizou. Quem salva é Yeshua HaMashiach. Não é o batismo, não é ser membro da igreja. Mas se você tiver tempo, batismo e ceia foram instituídos por Jesus, procure ser batizado. Mas quem salva é Jesus. Agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou no Cristo Redentor, que tomou o nosso pecado e a nossa culpa. Sendo testemunhada essa justiça de Deus em Cristo, pela lei e pelos profetas, inclui aí os salmos messiânicos que são profetas. É a justiça de Deus, Romanos 3, 22. Segue aí, Romanos 3, 22.
É a justiça de Deus em Cristo Jesus, mas apropriada pela fé quando nós o confessamos como Senhor e Salvador. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, mas isso aqui é grego, Jesus Christos, só que está em português. Justiça de Deus mediante a fé em Yeshua HaMashiach, o Eterno salva. Para quem? Para todos, Romanos 3, 22. Para todos e sobre todos, não há distinção, não tem melhor. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Meu Deus, eu não quero ofender ninguém, que Deus me dê sabedoria, mas às vezes eu tenho a boca dura, sabe, irmão? Então Deus tem que ter misericórdia, às vezes eu pego pesado. Às vezes os crentes, eles idolatram um pouco os judeus e Israel. Não estou dizendo que não é para mais Israel, que isso fique bem claro que é para mais Israel. Às vezes a pessoa nessa inclinação idólatra, ele quer ser judeu. Deus abençoa tanto os judeus, sabe, que quando os judeus em Portugal foram perseguidos, eles mudaram os nomes judaicos para nomes de árvores. Nogueira, Oliveira, Pereira, Silva. Eles mudaram. E Deus os abençoa tanto que a maior parte dos brasileiros chama todo Silva, Nogueira, Pereira. Significa que algum descendente seu lá no passado era judeu. Mas isso é para o Brasil inteiro se bobear, ou para o mundo todo para bobear. E a pessoa descobre que ele chama Oliveira e dá na cabeça, não, agora você é judeu. Mas antes de você descobrir que você era judeu, na mistura de raças aqui no Brasil, você também é negro, viu? Você também é índio também. Aí de repente naquela idolatria, agora você é judeu. Bom, mas você tem ancestral indígena também, você tem ancestral da África também, você pode ser branco e tem ancestral da África. Então de repente a pessoa idolatra um pouco. Às vezes pensam que eles são melhores. Às vezes pensam que eles não precisam do Messias. Às vezes pensam que amá-lo é só celebrar as festas e a Páscoa. Se eles não encontrarem Yeshua HaMashiach, eles não estão salvos. Porque todos pecaram, inclui todos os judeus, todos os japoneses, todos os brasileiros, todas as pessoas do planeta Terra. Todos pecaram, por isso que a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O judeu tem que confessá-lo como Senhor e Salvador. Todos os demais do planeta Terra, para serem salvos, têm que confessá-lo como Senhor e Salvador. Romanos 3, 22. É a justiça de Deus, mediante a fé em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Jesus Christos, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, não salva um, nem judeu e gentil não salva um. 24, Romanos 3, 24. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele é Yeshua HaMashiach, o Messias que salva, o Cristo Redentor. Aleluia, glória a Deus, não tem outro. Mas sabe qual é o problema, irmão? Sempre tem um problema. Deve ter aquele parente na sua família que gosta de falar de problema e de desgraça, né? Às vezes eu falo, gente, para de falar de desgraça. Pensa um pouquinho no alto, na glória de Deus, para um pouquinho. Tem gente que gosta de desgraça, tem gente que gosta de problema. Sabe por quê? Sempre tem um problema. Sabe o que é o problema? A pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador por falta de um bom discipulado, de uma boa compreensão. Um pastor escandalizou em pecado, uma igreja escandalizou em pecado. Nós temos muitas igrejas escandalizando porque fica arrancando o dinheiro do povo. E me dá tudo o que você tem, se der tudo o que você tem, Deus vai te prosperar. Ei, isso aí não é bíblico não, isso chama teologia da prosperidade, não está na Bíblia. Bíblico contribuir de maneira voluntária para a casa de Deus com gratidão, mas não é para ficar arrancando o dinheiro de todo mundo. Então as pessoas vão escandalizando, e às vezes, por causa do próprio amor ao pecado e às trevas, a pessoa recebeu Jesus como Senhor e Salvador, daqui a pouco, como os coríntios, aonde está? Está no templo de Afrodite e está no culto.
Está no culto e está no templo de Apolo. No templo de Afrodite tinha as 1000 sacerdotisas cultuais, prostitutas, tinha os sacrifícios, tinha as invocações, tinha os endemoniamentos. Depois, outros iam no templo de Apolo. Tinha os sacrifícios, endemoniamentos, as orgias sexuais, todo mundo com todo mundo. Não importa o gênero sexual, é todo mundo com todo mundo, velho, criança, uma bagunça total. Depois queria tomar a ceia. 1 Coríntios 10. Vocês não podem participar da ceia do Senhor e da mesa de demônios. Esse é o problema. Ele é o único caminho para Deus, mas não pode estar com o pé em tudo quanto é canoa, porque as outras canoas vão afundar. Só tem uma canoa que não afunda, é a de Jesus, Yeshua HaMashiach, o Salvador do mundo, o único que é o Senhor. Então Paulo escrevendo para os Coríntios, 1 Coríntios 15, vamos ler uns 4 versos, 1 Coríntios 15, verso 1, irmãos, 1, 2, 3, 4, irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho, é a notícia sobre o Messias é o próprio Evangelho. Venho lembrar-lhes o Evangelho que anuncia a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Verso 2, por meio dele, Yeshua HaMashiach, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como tal a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. São salvos, não é em primeiro lugar porque Paulo pregou, são salvos em primeiro lugar porque ele pregava Jesus Cristo, Jesus Christos, Yeshua HaMashiach, o eterno que se humilhou e morreu por nós, o santo que se humilhou e morreu por nós. Vocês são salvos, não porque Paulo pregou, mas porque tem o testemunho da lei, dos salmos messiânicos, dos profetas, tem o testemunho do anjo Gabriel, tem o testemunho de João Batista, tem o testemunho de Deus Pai no batismo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, tem o testemunho do Espírito Santo que desceu sobre ele na forma de pomba, ele é o único que salva, não é porque Paulo pregou, porque ele é a boa notícia previamente anunciada pela lei, salmos messiânicos e os profetas. Que boa notícia é essa? Verso 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo é grego, o Messias é português, HaMashiach, o Messias morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui que é Evangelho, foi pré-anunciado. Segundo as Escrituras, tornou-se homem para morrer pelos nossos pecados. Foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras. Está vivo, exaltado, vai voltar em grande poder e glória. Ele é o único caminho para Deus, porque ele dá trindade para a terra, da terra para a trindade, o eterno, santo, o Criador, aquele que é um com o Pai, morreu pelos nossos pecados. Por que ele passou por isso tudo? Já falei, para fazer justiça contra o nosso pecado. Quem o recebe, justiça de Deus nele, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos, não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele é o Cristo Redentor, o Messias Redentor, ele é Yeshua HaMashiach, porque só ele podia nos libertar, redenção, nos libertar do pecado, do diabo, da morte, só ele podia nos libertar do juízo final, só ele podia nos reconectar com o Trino Deus, o nosso Criador. Só ele pode nos transformar no arrebatamento, só ele pode nos conduzir para o paraíso,
Só Ele pode nos dar corpos celestiais quando a 7ª trombeta tocar. Só Ele pode trazer o reino de Deus na sua plenitude. Ele é o único caminho para Deus. Ele é o único caminho para Deus. Quem tem Jesus tem Deus. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Quem é lavado pelo sangue de Cristo pode ser batizado com o Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, ou renovado do Espírito Santo, ou então revestido de poder, ou cheio do Espírito, por Jesus que batiza. Aleluia! Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tornou-se homem para nos salvar e nos resgatar do mundo perverso. Gálatas 1:4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Entregou e valeu. Entregou porque é o eterno, o santo, o Criador, valeu. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus. Antes de subir aos céus, aqui e ali ele falava isso tudo que eu acabei de falar. Aqui e ali ele falava para os discípulos, mas era difícil de entender. Você via Jesus fazendo os milagres, ressuscitando lá, mas era difícil. Eu vou morrer e ressuscitar no 3º dia. Esse negócio era difícil. Mas ele falava, importa que se cumpra, importa que se cumpra. Agora, antes de subir aos céus, ele fez uma revisão do Velho Testamento todo, para eles entenderem e perceber o Messias nas Escrituras, o Messias nas promessas, o sofrimento do Cristo Redentor nas Escrituras, o sepultamento do Cristo Redentor, a ressurreição do Cristo Redentor, até o derramar do Espírito Santo pelo Cristo Redentor e a sua segunda vinda. Aí, antes de subir aos céus, ele deu uma aula, Lucas 24:44. A seguir, Jesus lhes disse, Lucas 24:44, são estas as palavras que eu lhe falei, tinha falado muitas vezes, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, que é profeta, nos profetas e nos salmos, especificamente os salmos messiânicos. Verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Lucas 24, verso 46, e disse-lhes, assim está escrito, o Cristo, o Messias, o Hamashia, ele é a boa notícia em pessoa, tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, em que em seu nome é hebraico em português. Nós não falamos em seu nome, mas a Bíblia é cheia de em seu nome. É um outro jeito de falar nele, em Jesus. Em seu nome, em Jesus, por causa de Jesus, porque ele é quem ele é, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. É por isso que nós vamos ter a conferência missionária de 3 a 5 de novembro. É por isso que treinamos e enviamos missionários. É por isso que tem viagens evangelísticas para o Nordeste. É por isso que nós evangelizamos nas casas. É por isso que o pastor Luiz faz reunião de oração no restaurante ali do Borsato. É por isso que as irmãs do Viçoso estavam ontem, outro dia, em oração. É por isso que tem discipulado. É por isso que nós evangelizamos. Só Ele salva. Estava escrito que Ele ia sofrer, sepultado, ressuscitar, vivo, está tudo consumado. A morte na cruz dele tem o poder de salvar toda a humanidade, mas as pessoas precisam recebê-lo como Senhor e Salvador. João 1,12, todos quantos o receberam, todos quantos creram no seu nome, nele, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Olha, não se envergonhe de falar de Jesus. Não se envergonhe de falar para a pessoa, você me dá licença, posso orar por você? E faça uma oração. Não se envergonhe de falar, posso
impor as mãos sobre você, orar para Jesus te curar, não se envergonhe. Ele é o único caminho para Deus. Não se vergonhe de Yeshua. Não se vergonhe de Jesus em grego. Não se vergonhe de Jesus em português. Não se vergonhe do único caminho para Deus. Não tenha vergonha. E outra coisa, quando você orar, Deus na sua misericórdia vai ouvir. Se não for instantâneo, Ele vai ouvir. Quando você falar, quando você orar, a presença do Senhor vai rodear a pessoa, porque Ele é sobrenatural. O Espírito Santo é sobrenatural. Está arriscado você orar e a pessoa sonhar à noite. Está arriscado a pessoa sonhar e você orar, e quando você estiver orando, é o sonho que ela teve à noite. Está arriscado tudo, porque Ele é o Senhor, Ele está vivo. Está arriscado tudo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é sobrenatural. Não se envergonhe de Jesus. Nós estamos nos dias que tudo vira processo, né? Você fala isso, é gordofobia, não sei o que, homofobia, não sei o que lá, é cachorrofobia, né? É não sei o que fobia, né? Tem mãe-fobia, pai-fobia, sogra-fobia, hoje é qualquer coisa vai virar um processo. Qualquer coisa vai virar um processo. Bom, no bom sentido do que eu vou falar, todos esses escárnios e blasfêmias contra Jesus no carnaval, nós deveríamos ter processado. Porque se nós tivéssemos feito escárnios, que não vamos fazer, porque não é da natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho é perdoar e amar. Nós não vamos fazer escárnio aí com ninguém. Mas se alguém na falta de informação, né, na imprudência, na ignorância, ofender alguém e receber um processo, não era para ter ofendido. Não era para ter ofendido ninguém. Jesus mandou amar o próximo, não mandou ofender o próximo. Mas assim, quando tem escárnios contra Jesus, a gente fez com o maior silêncio. Quando um crente faz uma bobeira de ofender e não era para ter ofendido, aí leva um processo. Mas não era também para ter ofendido, ele foi imprudente, né? Não é para ofender ninguém. Nós estamos nos dias que está todo mundo fazendo escárnios de Jesus, escárnios da nossa fé. Não é para odiá-los, não é para brigar, é para amar, perdoar. Mas não se intimide por causa dos escárnios. Não se intimide por causa das ofensas. Yeshua HaMashiach está vivo. Ele ouve nossas orações. Não se intimide de falar dele. Não se intimide de falar, olha, não importa que a pessoa não entenda nada, não crê em nada. Posso orar por você, você não sabe o que Deus vai fazer. Posso falar de você, de alguém que alguém está vivo, é Jesus, Ele pode te abençoar. Não tenha vergonha dEle, Ele é o único caminho para Deus. Não tenha vergonha, Ele é a boa notícia em pessoa. Não tem duas boas notícias, não tem três, não tem dois Messias, não tem quatro Cristo Redentores. Só tem um Cristo Redentor e Ele vai voltar. Ele vai implantar o reino de Deus na sua plenitude. Ao falar de Jesus, seja gentil, não é para bater a boca com ninguém. Se a pessoa não quiser oração, não ora. Não é para você ficar discutindo aí, não é assim. Reflita Jesus, dentro da possibilidade ora, dentro da possibilidade compartilhe, mas não envergonhe de Jesus, Ele é o Salvador do mundo. Nós vamos fazer uma oração aqui todos juntos, eu falo, você repete, mas você vai falar para Deus, confirmando e recebendo que Ele é o teu Senhor e Salvador. Quem está em casa, faça isso também. Quem vai ouvir depois, faça isso também. Ao orar, você está recebendo Jesus como teu Salvador. Justiça de Deus em Cristo Jesus, mas mediante a fé nele. Deus salva mediante a fé no Cristo Salvador, no Cristo Redentor. Ele não salva por nenhum outro caminho. Ele é o caminho para Deus. Nós vamos orar. No fim da oração, acho que o louvor vai estar aqui. Essa semana fala de Jesus para alguém, ore por alguém, Deus vai usar a sua vida. Se você puder ficar em pé, nós vamos orar, mas você vai falar para Deus, hein?
Não vai falar para mim mesmo, porque eu vou estar com o olho fechado, você também. Pai Celestial, eu confirmo que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Obrigado. Ele morreu por mim. Perdoa os meus pecados. Dá-me vida eterna. Encha-me do Espírito Santo. Cura-me das enfermidades. Glorifica o teu nome através da minha vida. Ouve minhas orações. Muito obrigado por Jesus. Amém. Você acaba de ser justificado gratuitamente pela graça de Deus, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Justiça de Deus, sem lei, testemunhada pela lei e os profetas. Aleluia, glória a Deus. Agora que você tem Jesus e você orou, você tem o Espírito Santo. E agora Deus vai usar você. Se você quiser ser batizado, depois dessa oração, nós preparamos você para o batismo. Se você acha que não é hora, não tem problema, nada é obrigado. O Espírito Santo vai trabalhando, Deus vai falando, não é por força.